Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Tijolinho de Deus. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura de Deuteronômio. Estamos no capítulo 4, 5, 6 e 7. Moisés motiva o povo a obedecer. Agora, pois, ó Senhor, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. Os vossos olhos têm visto que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos achegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: Este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Revelação do Monte Horebe. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte no teu coração todos os dias da tua vida, e a farás saber teus filhos e os filhos de teus filhos. Deixa eu mudar a versão aqui, porque a gente está sempre acostumado aqui. NVT. Então, fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem em sua memória, enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Como eu falei para vocês nos outros vídeos, eu só gravo na NVT, mas eu vejo no meu dia a dia, eu vejo na ACF, tá? Se você preferir também ver na ACF aí, fica à vontade. Esse aplicativo aqui tem inúmeras versões, tem mais de, sei lá, só em português deve ter umas 15, fora em inglês, em espanhol, tudo que é linguagem se imaginar. 10. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: Convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos, gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que você os cumprisse na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Alerta contra a idolatria. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo, no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe nas profundezas do mar. E quando olharem para o céu, virem o sol, a lua, as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. Olha só que incrível isso aqui. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Uau! Olha que coisa incrível. Porque, na verdade, o sol, ele manifesta a glória de Deus. A tal ponto das pessoas poderem achar que o sol é um próprio Deus, entende? Não é isso, né? Inclusive tem algumas tribos indígenas que chamam de Deus Sol, Deus Lua, né? Mas é porque, na verdade, Deus
ali está a glória de Deus, assim como estrelas, assim como galáxias, assim como você vê as fotos incríveis. Você fala, caramba, quanta coisa maravilhosa. Mas às vezes as pessoas ficam tão maravilhadas com a criação de Deus e que adoram a criação em si. E é isso que está alertando aqui. Eu achei esse versículo tão incrível que eu vou salvar aqui para mim. Apertar esse botãozinho aqui, salvar aqui no HD aqui do celular. No celular também tem um HD, né? Não sei se vocês sabiam disso. Tem um HDzinho dentro do celular. Hoje o celular é praticamente um computador. Praticamente a mesma coisa. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caem na tentação de prostrar. Isso que eu já li já. Isso que é o 19. O 20. Lembre-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-lo seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mau aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje apelo para o céu e para a terra como testemunha contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor dissipará entre nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá a terra estrangeira adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mão humana, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez, e se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. Uau! No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor seu Deus e ouvirão que ele lhes diz: pois o Senhor seu Deus é um Deus misericordioso, não os abandonará nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Há somente um Deus. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e torná-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E no entanto foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por você no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhe mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem a voz que vinha do céu para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para fazer-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês, para estabelecê-lo na terra delas, e entregá-la a você como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheça esse fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhe dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá para sempre. A cidade de refúgio do lado leste. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do Rio Jordão. Assim que alguém tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas terras e viver em segurança. Estas eram as cidades: Bezer, no planalto deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; Golã, em Bassã, para a tribo de Manassés.
Introdução ao segundo discurso de Moisés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos, estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto de Bet-peor, do lado leste do Jordão. Entre outros tempos, os amorreus ocupavam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bassã, os dois reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a terra, toda a região, desde Aroer, na beira do vale de Hermon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão, até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. 10 mandamentos para a comunidade da aliança. Essa parte aqui é uma parte bastante conhecida, né? Os 10 mandamentos. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouça com atenção, Israel, ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isto que ele disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o liberou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenham outros deuses além de mim. Então aqui são os mandamentos. Ó. Começa aqui. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu sou o Senhor seu Deus, um Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os seus trabalhos habituais, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem filhas e filhas, nem seus servos, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem com vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor seu Deus tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Então, honrar pai e mãe também faz parte. 17. Não mate, bem direto, né? O 18. Não cometa adultério, também bem direto. 19. Não roube, também bem direto. Engraçado, não roube acaba sendo tão curto quanto Jesus chorou, né? Porque eu sempre ouvi que não furtarás. Então, tem um versículo chamado assim, Jesus chorou, né? Que dizem que é o versículo mais curto da Bíblia, mas tem esse aqui também, né? Esse é um outro. Interessante. Ó, não matarás, não roubes, são versículos praticamente com 2 palavras, né? Então, igual Jesus chorou. Mas tudo bem, são só algumas curiosidades. Então vamos para o 19 aqui, não roubar, né? 20, não dê falso testemunho contra o seu próximo, para você ver a importância, o quanto Deus abomina isso aqui. Ó. Às vezes a gente fala do nosso próximo sem ao menos saber 1/10 da vida dele. Né? A gente fala. E pior, falso testemunho, ou seja, falar coisa que não deve, falar coisa que não procede da vida dele. Né? A gente nem sabe o que é, mas acha que é e vai falando.
21. Não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Ou seja, não cobiçar, aqui, esse sentido de cobiçar é aquela coisa de você querer, né? E o que a gente fala mesmo, aquele termo é inveja, né? A inveja. Entendeu? Você ficar tendo inveja das coisas do teu vizinho e tal. Então, Deus também fala que não é para fazer isso. 22. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Legal que os 10 mandamentos, cara, foi escrito por Deus diretamente. Isso é muito incrível, né? Deus, ele jogou uns raios na pedra ali. Tem até um filme, né? O filme 10 mandamentos, que eu quando era pequeno lembro desse filme, já cheguei a ver. E Deus, ele escreve ali. Então representa muito bem isso aí, né? Deus joga ali os raios, o relâmpago ali, que vai escrevendo na pedra. E Moisés estava lá com as tábuas escritas diretamente por Deus. Muito incrível. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos, e no entanto ainda estamos vivos. Ou seja, eles imaginavam que não poderia estar vivo, né? Mas por que colocariam a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo terrível, temível. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo, falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Ou seja, ficaram muito impactados, né? Foi algo extremamente como é que é? Assombroso, sei lá, estrondoso, alguma coisa assim. Aproxime-se de você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: Ouvi o que os israelitas lhe disseram e eles estão certos. Olha só, hein? Deus confirmou ainda, eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim. Se eles estivessem dispostos a me temer e obedecer a todos os meus mandamentos, tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vá e diga a eles: voltem em suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: Tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve possuirão. Amém. 4, 5, 6, 7, né? 4, 5, 6, 7. Isso. Então vamos até o 7º aqui. Será que eu marquei? Não marquei, tá vendo? Agora tá marcado. É só conferir aqui, irmão, rapidinho. Deuteronômio 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Chamado para compromisso total. Estes são os mandamentos, os decretos e estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa, enquanto estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Essa parte aqui é interessante, porque isso aqui os judeus usam até hoje, né? Se vocês pegar foto de judeu aí na internet, vocês vão ver que eles amarram uma coisa na mão e eles prendem na testa um negócio quadradinho na testa assim, um negócio na mão.
É essa ordem aqui, ó. Aí você fala assim, ué, mas eu não tenho que amarrar nada na mão. Não, então, eu não preciso não. Irmãos, a gente não precisa, porque tem Jesus, entendeu? Tudo depois de Jesus, a gente tem que entender o que Jesus fez. Jesus, ele cumpriu essas coisas, entendeu? Enfim, vai sempre cair em Jesus, não tem jeito. O, o foco de tudo é Jesus. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e próspera que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisterna que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram, quando tiver comida até se fartarem nessa terra. Cuide-se para não se esquecer do Senhor, que o liberou da escravidão na terra do Egito. Ou seja, quando a gente está na vida boa, na vida mansa, comendo de um lugar que a gente não precisou plantar, coisas assim, Deus está deixando um recado aqui, ó. Cuide para não esquecer do Senhor, que o libertou da escravidão do Egito. Tema o Senhor, seu Deus, e sirvam-no. Quando fizerem juramento, jurem somente pelo nome dele. Não siga nenhum deus das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que lhes ordenou. Façam o que é certo e é o bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse de boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que faria. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significa esses preceitos, decretos, estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhe dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar a terra que havia prometido sob juramento para os antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o Senhor, nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e persevere e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nos ordenou. Amém. E para fechar aqui o nosso último capítulo do dia, Deuteronômio 7, na versão NVT. O privilégio da santidade. Uau! Quando o Senhor, seu Deus, o fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos dela, nem tomem as filhas dela como esposas para os seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar os outros deuses. Olha só, aqui está a resposta, tá? Tem muita gente que fala assim: nossa, Deus é muito malvado, né? Isso aí são pessoas de má fé, tá? Na verdade, eles às vezes até sabem e ficam tentando desvirtuar as pessoas, tá? Só para afastar os cristãos. Nossa, o Deus de vocês é malvado, hein? Olha o que ele mandou fazer. Mandou matar todo mundo, mandou fazer isso, mas olha só aqui em cima, olha só, ó, o próprio título diz: ah, mas o título não faz parte da Bíblia. Beleza, mas se você ler o contexto, você entender, quando o Senhor, seu Deus, fizer entrar a terra, vocês em breve possuirão, ele removerá de vocês muitas nações. Então ele está avisando que vai remover os hititas, gigazeus, amorreus, cananeus, terezeus, heveus, jebuseus. Essas 7 nações são numerosas e mais poderosas que vocês. Beleza. Quando o Senhor, seu Deus, entregar em suas mãos e vocês conquistarem, destruam-nas completamente. Tem um propósito nisso aqui. Não é só porque Deus é malvado, é isso, aquilo, outro. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Aí continua. Tem gente que para só ali, tá?
para ali em cima e fala que Deus é mau. Lê só isso aqui e fala assim, ó, viu como é que Deus é mau? Ó, aqui, ó. Mas não é isso. Não se unam a elas por meio de casamento, não dê sua filha em casamento. Então Deus não quer que ele se case. Por quê? Porque Deus está vendo lá na frente. A gente só vê agora. Deus vê lá na frente. E Deus sabe que vai dar problema isso aqui. Entendeu? As pessoas vão se corromper lá na frente. Pois farão seus filhos se afastarem de mim. Aqui está a resposta. Entendeu? Então, se eu obedecer, vai dar tudo certo. Se não obedecer, vai dar problema. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, faça o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedace suas colunas sagradas, cortem os postes de Azerá e queime seus ídolos. Vocês são um povo santo, que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Então, olha só que coisa interessante. A terra tinha vários povos, né? Tinha muitos povos. De todos os povos, Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo santo, um povo separado de Deus, um povo escolhido, um povo que vai representar Deus na terra. E hoje nós somos esse povo especial, entendeu? Nós somos então israelitas? Não. Depois de Jesus, né? Quando a gente aceitou Jesus e que quer ser igual a Jesus, nós somos o povo que Deus escolheu, entendeu? O povo que aceitou Jesus. É só fazendo um paralelo, entendeu? Paralelo daqui com o tempo de hoje. O Senhor não se aperfeiçoou, vocês nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram o menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou como mão forte da escravidão. Então tudo está explicado, a Bíblia ela se auto-explica, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, a Bíblia ela é auto-explicativa, a resposta para as suas perguntas vão estar sempre na Bíblia. Por que isso vai estar aqui? Por que aquilo vai estar aqui também? Reconheço, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Isso aqui é a dificuldade de quem está no mundo, reconhecer que Deus é o Deus. Às vezes as pessoas procuram muitas fontes, né? É tanta fonte de coisa, são tantas religiões, são milhares e milhares, para ter uma ideia. Mas só que todos estão buscando, na verdade, a mesma coisa. Todos buscam o buraco que está dentro do peito, que é enorme, que é do tamanho de Deus. Desse Deus aqui, do Deus verdadeiro. Reconheço, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que amam e obedecem seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem esses estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite. Também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. Até como está aqui, né? Então, quando, por exemplo, a mulher era estéril, as pessoas falavam, nossa, essa mulher aí, ó, não segue a Deus não obedece a Deus não. Então ela é amaldiçoada. Então levavam sempre para esse lado aí. O Senhor os protegeu. Aí tem Jesus também. Jesus, depois tem uma história de Jesus lá que os apóstolos falam para Jesus, isso é até essa parte aí. Ele está assim é porque foi ele ou alguém na família dele que pecou, mestre? Aí Jesus fala, nem ele nem ninguém na família dele pecou. Ele está assim para que a glória de Deus seja revelada através da vida dele. 15. O Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheço no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Olha aqui de novo. Nossa, Deus é malvado pra caramba, hein? Destrua todas as nações que o Senhor, seu Deus, entregar. Caramba, hein? Esse Deus aí de vocês, hein? Que vocês pregam que é amor, hein? Eles falam dessa forma para poder enganar a gente, né? Então cuidado com esse tipo de comentário na internet, tá? São pessoas malignas, malvadas, que querem
desviar você do caminho certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é porque Deus sabia que esses caras que eram idólatras e que se misturasse com o povo escolhido de Deus, o povo de Deus ia se misturar e não ia ser mais o povo escolhido, né? Não ia ser um povo ali separado certinho, entendeu? E Deus não queria que isso acontecesse. Talvez vocês se perguntem, como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembre-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e toda a sua terra do Egito. Lembre-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos. E lembre-se dos sinais e maravilhas da mão forte do braço poderoso com os quais ele tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar os povos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês e é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Olha só que coisa incrível. Deus ainda explicou porque não foi de uma vez. Ó. Que se fosse de uma vez só, os animais selvagens multiplicariam rápido demais e ameaçariam. Olha que coisa incrível. Então Deus expulsou aos poucos. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês se destruirão a todos. Queime os ídolos das nações do fogo, e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Então aqui tem a ver com os objetos, né? Objetos que as pessoas às vezes levavam de um... Tipo assim, a pessoa ia numa outra região. Aí via lá um objeto bonitinho, uma coisa, gracinha, bonitinha, bem feito, né? Pegava e queria guardar, né? Como acontece até hoje, né? Você vê uma coisa bonitinha, nem sabe de onde é, procedência, vai lá e guarda na tua casa. Isso pode atrair maldição, entendeu? Então aqui está a explicação disso. Então, muito obrigado por quem ficou até aqui. Deus abençoe a vida de cada um. E amanhã estaremos de volta aí com mais um tijolinho, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.